Segunda-feira, 7 de agosto de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, como o YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o empreendedorismo social. O que é esse termo bonito? Muita gente está tendo que se virar aí, o emprego formal está em queda no Brasil, isso não é novidade, né? Mesmo com os números positivos dos últimos meses, a gente sabe que o número de pessoas desempregadas ainda é muito alto. Isso está levando o brasileiro a procurar outras formas de se virar. E essas formas incluem também as modalidades que são planejadas, que são idealizadas para beneficiar as comunidades onde as pessoas vivem. Você tem vontade de ser um empreendedor social? Tem a curiosidade de saber o que é preciso para ser um microempreendedor ali, ter a sua microempresa, atender a sua comunidade, beneficiar as pessoas que estão em volta? Esse é o assunto do programa de hoje e o nome do programa é Participação Popular, porque você pode mandar as suas perguntas, os seus comentários, as suas opiniões. Você sabe como é que é? É só ligar para 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer telefone fixo do país. Você também pode mandar para a gente um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet, usando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também, tudo junto, uma palavra só, sem cedilha, sem tio. @participaçãopop. É só escrever isso na mensagem, a gente vai receber ela aqui. Estou com o computador no estúdio ligado, esperando então o que você vai mandar. Se você usa o WhatsApp, é muito provável, né? Se você tiver o celular aí, costuma assistir televisão com o celular na mão, comentando com as pessoas o que está vendo, pode aproveitar e mandar para a gente uma mensagem também. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61, né? E o número é 996202573. 996202573 é o nosso WhatsApp. Então, e se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, vale informar que o canal de bate-papo do YouTube, durante a transmissão do Participação Popular ao vivo, né, nessa segunda-feira, 13h, está aberto. Está lá o nosso canal de bate-papo. Você também pode mandar suas perguntas, pode mandar seus comentários também. E a gente vai discutir aqui no programa com os nossos convidados no estúdio. Nós temos hoje a Valéria Barros, representando o Sebrae. E é um título enorme, né, Valéria, que você estava falando aqui. Você é coordenadora nacional do macrosegmento de negócios de impacto social e ambiental, é isso? Isso O que quer dizer isso tudo? Na verdade, é um núcleo onde a gente comporta aí vários projetos espalhados pelo Brasil que tem um foco no empreendedorismo social. Tá certo, Valéria. Então, espero que você explique melhor pra gente esse assunto aí no decorrer do programa, né? As perguntas também que chegaram aqui, os nossos convidados. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite, a assessoria de comunicação também do Sebrae pela ajuda que nos deu, tá bom? E nós temos ainda também o Gabriel Cardoso, que é administrador de empresas e tá se especializando para ser professor agora, né, Gabriel? Você está fazendo mestrado em educação, né? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, sou professor há 9 anos já, né? Eu tenho 3 especializações e agora estou fazendo uma pesquisa, que é o tema do meu mestrado, Empreendedorismo Social na Educação. Em 2015 lancei um livro também sobre empreendedorismo social. Então tá bem por dentro desse assunto também, principalmente dessa área da capacitação necessária, né? Dá para imaginar também que esse seja o foco do seu estudo, né, Gabriel? Perfeitamente. A gente trabalha muito com educação empreendedora, que tem umas especificidades e realmente é um dos focos do meu trabalho. Você é professor no Centro Universitário da UDF, né? Isso, exatamente. Federal. UDF que esse ano completa 50 anos, fica ali na Asa Sul. É legal, foi onde meu pai estudou também, se formou em Direito lá em 1985, mas então, muito obrigado pro pessoal da UDF, né, do Centro Universitário UDF, por ter nos ajudado aí, o pessoal da comunicação lá, por ter encaminhado o nosso convite. Obrigado. Você já sabe, né, tá convidado então a participar. Antes de nós começarmos esse nosso bate-papo, eu queria mandar um abração de aniversário muito especial pro meu amigo Ronaldo Moriniste de Brasília, fazendo 40 anos, olha só que marca. A Daniela Cipriano daqui de Brasília também. A Sandra Alves Rodrigues, que é cabeleireira lá na Ceilândia, Distrito Federal, ganhou um abração aqui, tá transmitido então o abraço, Sandra, para você. O meu amigo João Cláudio Garcia, que trabalha no IPEA, grande abraço para você, João Cláudio. E a Márcia Assunção de Sobradinho, Distrito Federal. Hoje é aniversário das cidades brasileiras com nome muito engraçado, os nomes das cidades de hoje, né? Foi interessante, a gente descobriu. Por exemplo, Cipotânia, em Minas Gerais, Caloré, no Paraná, Feliz Deserto, em Alagoas,
Painel, em Santa Catarina, Conceição, em Tocantins, Laranjeiras, em Sergipe, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Grande abraço para os moradores dessas cidades. Espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular, que está debatendo, então, o empreendedorismo social. Vamos começar esse bate-papo com a Valéria Barros, que é do Sebrae. Valéria, vamos começar por uma definição. O que é empreendedorismo social? O que caracteriza um empreendimento social? Bom, para nós do Sebrae e para alguns cientistas, o empreendedorismo social, ele vem a partir de uma necessidade que o empreendedor tem de resolver um problema social. Então, para o Sebrae, para os projetos que a gente apoia, o empreendedor social é aquele que tem um negócio que gera lucro, mas, ao mesmo tempo, ele procura resolver um problema socioambiental daquela sua comunidade. Então, a gente diz, está no coração do negócio dele resolver um problema social da comunidade em que ele trabalha, mas, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro e gerar lucro aí com esse negócio. Então, esse é o diferencial, porque ele se diferencia do empreendimento tradicional, porque o empreendimento tradicional, uma padaria simples, gera lucro, mas nem sempre tem processos e produtos finais que atendam a sua comunidade. Essa é uma coisa importante para a gente diferenciar aí, porque o caso, por exemplo, uma pessoa que começa a vender brigadeiros porque ficou desempregada, isso pode ser caracterizado como empreendimento social? Tem alguns que sim, com certeza, porque ao tempo em que eles estão vendendo brigadeiros e, ao mesmo tempo, estão gerando renda, essa renda está retornando para ele, mas ele está investindo em resolver um problema da comunidade dele, não só um problema de necessidade de alimentação ou de problema de trabalho, mas se ele recebe aquele recurso da venda e reinveste num processo em que ele está, por exemplo, no fundo da casinha dele, colocando outras pessoas da comunidade para serem parceiros e fazer aquela receita junto ou serem, digamos, vendedores. Isso sim, ele está empregando por cadeia outras pessoas da própria comunidade no seu negócio. Ao mesmo tempo, ele está ganhando dinheiro e está trazendo benefício para a comunidade. Agora, também, então, é uma exigência que a pessoa more ali na comunidade, assim, tem que ser na comunidade em que ela vive para ser caracterizado como um empreendimento social? Olha, existem vários tipos de público-alvo para o empreendimento social. Não necessariamente o empreendedor tenha que nascer ou vir da comunidade. A gente tem hoje empreendedores sociais que são das classes A e B e eles têm uma pegada via startups, por exemplo, e sacam que a gente tem grandes problemas sociais no Brasil, como educação, saúde, a parte de saneamento, e eles apresentam projetos e montam negócios sociais para resolver esses problemas das comunidades. Então, qual é o X da questão aí? O negócio social ele tem que ter a comunidade como parceiro, distribuidor, sócio do negócio ou consumidor final daquela solução que está sendo desenvolvida. Quer ele venda à comunidade, quer ele não venda à comunidade. Principalmente como objetivo, então, né? Também, exato. Né? A própria sociedade ali tem que ser o objetivo do negócio. Tem, né? e hoje em dia, olha, assim, na crise econômica que nós estamos vivendo, o mundo hoje passa muito pela necessidade da economia da colaboração, da economia do acesso, da economia do compartilhamento. Cada vez mais esses negócios vão estar entranhados nas missões das grandes empresas para quem tem um propósito social melhorar o mundo. Então, transformar realidades é um bom negócio. Para o Sebrae, a gente entende que isso é uma tendência e um nicho de mercado muito importante. Fabrício. Legal, Valéria. Vamos lá, Gabriel. Já deve estar se coçando para falar aí também, né? O professor gosta de falar, né? Desculpa se eu falar aí, muito. Não, bem-vindo. O programa é para isso mesmo. O programa de debate é assim. Pegando esse gancho da pergunta que você fez a respeito do brigadeiro, a gente tem um exemplo de um empreendedor social lá do DF, que ele criou uma trufa chamada Trufa do Bem, no qual uma parte da arrecadação das vendas dessa trufa é revertida para instituições de caridade e ele capacita pessoas que estão desempregadas para realizarem a venda dessas trufas nos bares. Então a gente pega realmente um elemento de um negócio tradicional, que seria a venda, por exemplo, de um brigadeiro, como você perguntou, e você inclui nessas características do negócio tradicional elementos de
resultados sociais. Então a gente tem a capacitação das pessoas que estavam desempregadas e as instituições de caridade que passam a receber uma parte dessa receita. Isso vira uma ferramenta de marketing muito boa, né? Assim, torna-se um diferencial no produto que tem potencial e tanto para atrair os consumidores também. Com certeza, você compra com propósito, né? Você compra um produto e você sabe que por meio da sua compra você também está ajudando algo maior, um propósito maior. As grandes redes sociais hoje, o Google, outros Facebook provedores, estão cada vez mais lançando desafios, que já é uma febre, né? Essa questão dos desafios de startups. Mas o foco da resolução desses desafios são problemas sociais. Então, está crescendo muito essa questão dos desafios para a resolução de problemas sociais. Afora isso, a gente tem aí, eu acho que é muito importante falar, a Agenda 2030, que é um programa mundial da ONU com o PNUD, que está trazendo aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como propósito de trabalhar essa realidade. Então, eles focam muito a resolução de problemas sociais. A ONU traz isso e envereda por esse caminho. Então, é uma pegada aí que todo mundo, somente o jovem, tem que estar de olho. Isso é com o objetivo de causar mudanças até o ano de 2030, né? Exato. 169 países se reuniram em 2015, assinaram um acordo, instituíram a Agenda 2030 e foi pactuado 17 objetivos para melhorar o mundo até daqui a 14 anos, né? Valéria, eu sei que o Sebrae sempre 13 anos. Sempre tem um trabalho muito conhecido já, muito respeitado já em todo o Brasil, sobre essa área da preparação, mas eu vou direcionar primeiro para o Gabriel ali, para ele participar aqui também, com essa especialização em educação, inclusive, está fazendo. O que é preciso, Gabriel, para uma pessoa se iniciar no empreendedorismo social? O que ela precisa saber em termos de capacitação? O que ela precisa buscar de capacitação para pessoas que venham a trabalhar com ela eventualmente? Ok. Bom, o ponto de partida do empreendedor social é o problema social. Na verdade, o empreendedor social existe desde o início da humanidade, quando você tem pessoas que buscam resolver problemas sociais. A diferença é que atualmente a gente trabalha muito com o conceito de negócio de impacto social. Então, são empreendedores que utilizam os mecanismos de mercado, que são organizações que resolvem problemas sociais. Naturalmente, essa pessoa precisará desenvolver competências vinculadas ao empreendedor tradicional. Ela precisa saber como funciona o mercado, como funciona, por exemplo, a regularização de uma empresa, a formalização de uma empresa, como trabalhar com a parte financeira e orçamentária de uma organização, que talvez seja o principal motivo hoje dos pequenos empresários não darem continuidade aos seus trabalhos. Ele precisa de uma formação tradicional que o empreendedor teria, mas ele também precisa de elementos sociais, ele precisa ter empatia, que a gente costuma falar, para você resolver o problema social de alguém. Não adianta você buscar impor a sua visão de mundo para aquele grupo social, você deve entender qual é a cultura daquele grupo, qual é a visão daquele grupo. Enfim, são uma série de competências que são trabalhadas na formação do empreendedor, que ele pode buscar no Sebrae. O Sebrae tem um trabalho muito grande, muito forte nisso. Inclusive, nós temos um convênio com o Sebrae, ou nas universidades, ou nos cursos hoje à distância também, que são muito bons. Uhum. Mais alguma recomendação, Valéria? Não, parece até que trabalhou no Sebrae. Ou trabalha... Está bem por dentro do assunto, né? Exatamente. O que a gente diria temos aí uma preparação que passa por alguns cursos de capacitação relacionada à modelagem do negócio, protótipo, conhecimento do preço de mercado e pontos de equilíbrio. Temos no Sebrae DF o projeto chamado Startup Way, que é onde empreendedores podem buscar informações e fazer essa adesão. Inclusive, agora, no dia 16, vamos fazer um seminário de sensibilização para o empreendedor social no Sebrae Lab, que fica na 515 Norte. Aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília, na 515 Norte, aberto para o público, né? E às 19 horas vai ter um hall de palestras de sensibilização para o tema Empreender com Impacto. Olha só, a produção do programa me passou a informação agora, que estão chegando mensagens pelo WhatsApp, aparentemente, de muitas pessoas que estão com um ponto em comum, gente que abriu um microempreendimento individual, né, usando essa figura relativamente recente que existe na formalização das empresas aqui no Brasil, mas abandonou o negócio, largou aquele negócio aberto, ativo, né, junto às informações da Receita, e isso vai gerando uma dívida ativa, né? Então, assim, essa questão da formalização ainda é muito complicada aqui para quem
está entrando num negócio pequeno, ainda mais assim quando tem esse caráter tão de vizinhança, um negócio de vizinhança, a formalização ainda é uma barreira? Ainda eu considero pelo Sebrae uma barreira ainda por conta dessa questão relacionada à preparação do empreendedor. Para você se tornar MEI, né, você tem uma faixa aí de microempreendedor do individual, né? Você tem uma faixa de faturamento até 60 mil anos. Isso deve 60 mil por ano? 60 mil anos, 5 mil mais ou menos mês. Isso deve estar sendo regulamentado aí com uma mudança que deve estar, a gente está trabalhando para aumentar esse teto. Mas o que passa antes disso? O cara chega com a ideia, né? Ele está querendo colocar aquela ideia em prática, conversou com algumas pessoas, mas ele não testou aquela ideia. Ou seja, ele não vivenciou. Muitas vezes, para o empreendedor social, é importante vivenciar o problema e sacar que, diga, opa, aqui é uma janela de oportunidade. Então, naturalmente, o pessoal se formaliza para ter realmente como prestar o serviço, fazer a nota fiscal, mas antes disso é muito importante o planejamento. O planejamento daquela ideia do negócio, colocar no papel, fazer um canvas, buscar esse contato para saber como eu posso ter mentores que possam me ajudar a trabalhar aquele foco do problema, porque esse é um grande gargalo que surge no nicho do empreendimento social e em vários outros negócios, porque está difícil hoje você sobreviver com um mercado cada vez mais competitivo, mas é importante o planejamento. Em recente pesquisa, tem uma pesquisa muito comum, muito famosa no mundo chamada Doing Business, que ela avalia o ambiente para empreender em vários países. E o nosso país, reiteradamente, tem um dos piores ambientes para empreender do mundo. E apesar disso, nós somos um dos países que mais empreendem no mundo. O brasileiro é empreendedor por natureza, principalmente esse tipo de empreendedorismo que você citou no início do programa, que é o empreendedor por necessidade, que é aquela pessoa que por algum motivo profissional, porque perdeu o emprego ou que precisa complementar a renda, ela acaba empreendendo. E mesmo assim, o nosso país tem um grande número de empreendedores. Então a gente acredita que melhorando essas condições para abrir empresa, para fechar a empresa, condições trabalhistas, condições que favoreçam a atividade empreendedora, a gente acredita que esse número vai melhorar e também a qualidade dos negócios que vierem a surgir também pode melhorar. Agora, Gabriel, fazer uma pergunta para você, já que você falou que o Brasil é um dos países onde mais se empreende. Queria te perguntar assim, isso é numérico? Existe algum número? Qual é o número que existe para isso? Uma pesquisa, um excelente parâmetro que você pode utilizar, o Sebrae talvez tenha esses números mais atualizados do que eu, que o Sebrae trabalha com várias pesquisas, é uma pesquisa chamada Global Entrepreneurship Monitor, que ela monitora a atividade empreendedora no mundo todo. E aqui ela é feita em parceria com o Sebrae e a Fundação Dom Cabral. E eles têm esses números muito atuais. Eu não sei precisar agora nessa recente pesquisa, até porque eu estou muito direcionada a minha pesquisa em empreendedorismo social na educação. Mas o que a gente pode mostrar é que dentro do grupo que nós estamos, que são os países impulsionados pela eficiência nessa pesquisa, nós estamos ali entre os 5, 10 primeiros com toda certeza. Isso eu posso garantir em termos numéricos. Então você tem como baixar essa pesquisa agora e até verificar. Porque... Não, eu estou te perguntando isso porque eu li algumas referências, né, que a produção do programa, inclusive, coletou, de algumas pessoas que argumentam assim, que quando se fala em empreendedorismo do Brasil, muitas vezes trata-se de uma coisa inflada, porque se pega, por exemplo, como métrica, o número de CNPJs de microempreendedores individuais e, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe aqui no Brasil a chamada pejotização do trabalho formal, que é aquela situação de que as empresas estão obrigando muitas vezes os trabalhadores a criarem pessoas jurídicas para receberem como pessoas jurídicas e assim deixar de receber direitos trabalhistas também. Esse fenômeno existe, mas isso existe, né? Esse fenômeno é compensado pelo empreendedor que não se formaliza, também que é um número enorme que não é computado dentro dessa pesquisa. Então acaba que se iguala. Você tem em virtude dessa dificuldade que se há para estabelecer um negócio formal, você tem muitas pessoas que são empreendedoras informais. E ainda mais nesse caso de o empreendimento por necessidade, como você definiu. Dá tempo da pessoa se especializar, aprender o que é um canvas, por exemplo, de planejamento, alguma coisa desse tipo? Olha, uma excelente observação. Justamente por ser
o empreendedorismo por necessidade, Que é urgente, que é né? urgente, a pessoa não se prepara. E são esses negócios que acabam fechando suas portas com uma velocidade muito grande. Porque ele não planeja, ele não faz um canvas, ele não analisa o seu fluxo de caixa, não analisa custos, não conhece fornecedor, não conhece cliente, ele faz porque precisa. Um ano, o tempo é cruel. E nesse, né, complementando aí o Gabriel, temos cursos gratuitos na página do Sebrae, em que eles podem fazer muito voltados mesmo, até antes de se tornar um microempreendedor individual. Então, tem a parte iniciando o pequeno grande negócio, testando se realmente você está preparado para ser um empreendedor formal. Então, daí existem práticas de gestão, organização, metodologia para você perceber qual o momento certo e dizer, estou preparado para abrir um negócio. Hoje é difícil, é muito difícil, porque a questão ainda enfatiza novamente. O planejamento da ideia, até a ideia sair da ideação, a etapa da ideação, da validação, para a etapa da operação, requer aí uns pré-testes e essas coisas podem demorar um pouco se você não se organizar. O Carlos Roberto, de João Pessoa, na Paraíba, mandou para a gente por WhatsApp uma série de perguntas e sugestões, mais ou menos, né? O texto está um pouco difícil de ler até, mas deixa eu tentar aqui. Ele diz assim, por que os juros são tão altos quando se pede um empréstimo ao banco? Por que não se aprova uma lei para, quando for fechada uma empresa, for dada baixa automaticamente nela, sem despesas? Quem tem uma empresa pequena, ser isento de IPTU e TCR. Eu tenho uma pizzaria, pago um absurdo de IPTU e TCR. TCR é o quê? Vocês sabem me dizer? Olha... É imposto de transmissão, não? Não sei, tá TCR. Ele disse assim, né, ele passou a sigla assim, eu não conheço muito essa área tributária, eu não posso afirmar, mas ele fala da isenção ali de imposto, nesse caso, para quem abre um pequeno comércio. O que ele está externando, eu acho que a Valéria deve estar acostumada com isso, é que todos os empreendedores externam o tempo todo. Olha, é muito difícil ser empreendedor, é muito difícil, é uma luta empreender no Brasil, é uma luta. Eu costumo chamar de heróis. E o empreendedor social... Mais ainda, porque aí ele não está trabalhando com necessidades nem desejos das pessoas, ele está trabalhando com problemas sociais. Então ele tem uma outra dificuldade ainda também, que além do ambiente de negócio tradicional, ainda são outras questões. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o termo em si, do empreendedorismo social. É válido colocar nesse mesmo guarda-chuva essa figura do microempreendedor individual local? E, por exemplo, iniciativas de cooperativas, o tratamento é o mesmo, o propósito é mais ou menos o mesmo, como que seria uma comparação aí? Que a cooperativa, sim, ela é um negócio distribuído já por natureza ali, né? Não é uma figura, não é um empresário central, mesmo que seja um microempresário, você tem um coletivo ali trabalhando. Isso tem sido visto também como empreendedorismo social? Tem se trabalhado também nessa questão das cooperativas? Sim, pelo Sebrae nós entendemos sim, a gente trata um pouco, na nossa página temos lá toda uma série de conceitos e definições, a gente chama as cooperativas e associações como público secundário, porque não é o empreendedor sozinho, mas é um grupo de empreendedores. Então, tem um pouco da relação com o comércio justo e com a economia solidária. Nesse sentido, quando há uma redistribuição de lucro da cooperativa para os cooperados, se aquela atividade ela fez com que melhorasse o bem comum da coletividade, ela é vista como um empreendimento social. A associação como um todo e, isoladamente, cada pequeno negócio que tiver associado àquela cooperativa, porque o nosso foco maior é o empreendedor, mas ele está sobre um guarda-chuva aí, do qual ele busca esse processo de associativismo para garantir o retorno da sua renda, né, ou a distribuição daquilo que é feito. Então, as associações e cooperativas são públicos do Sebrae e que nós atendemos também, mas entendemos que o diferencial é o empreendedor que está associado, é ele que está trazendo aquela renda e juntos com o CNPJ maior da cooperativa, apresentando uma mudança estratégica de bem comum. Cada cooperado, no caso, é um microempreendedor exatamente, também, né? Só a diferença é que eles estão agrupados. Né? Exatamente. Trabalho agrupado. Agora, Gabriel, na sua opinião, existe algum tipo de capacitação diferente, alguma necessidade de
compreensão, até mesmo de filosofia de negócio diferente quando se trabalha em cooperativa? Olha, eu acredito que sim, porque aí você não é o detentor da decisão, né? O empreendedor, ele trabalha no mercado sempre muito veloz, ele precisa decidir sempre muito rápido e o processo decisório numa cooperativa não é tão veloz quanto num negócio de impacto social, no qual eu teria um sócio, por exemplo, ou seria só eu liderando. Então, realmente, há alguns elementos aí que irão diferenciar. É importante frisar que a gente vive numa sociedade organizacional. Então, para você atingir determinado objetivo, como resolver um problema social, você terá diversos tipos de organizações aptas para tal. A cooperativa é uma organização apta para resolver um problema social, você vai mensurar os resultados de uma forma, o negócio de impacto social é outra, a organização de terceiro setor é uma outra, e aí você vai ter um range aí muito amplo aí de organizações. Faz sentido o que o Gabriel coloca por conta desse time aí, da implementação de alguns projetos que podem nascer de um associado, mas, por exemplo, tem que entrar num regime de assembleia para que isso se decida se pode ser implementado ou não pelo todo. Cooperativa tem a vantagem de já permitir que as pessoas juntem forças e capital inicial assim mais facilmente, né? Agora, os requisitos legais são diferentes, é mais burocrático, menos burocrático, como é que funcionaria? Pela justificativa de operação de uma cooperativa, tem que ter pelo menos 21 pessoas que apresentem objetivos comuns, né? A associação ou cooperativa, ela trabalha por um regime de pagamento por hora e por produção, então há esse processo aí diferenciado, né? E ele tem um recebimento de uma forma por aquilo que ele produziu. Então, podem ter diferentes pessoas recebendo diferentes dividendos dessa forma. Isso é muito regulamentado? O funcionamento de um trabalho cooperado assim, é regulamentado demais? Ou cada cooperativa que se formar pode estabelecer suas próprias regras, por exemplo, para a divisão? Eu percebo muito, inclusive, que tem nos procurado bastante as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito e de microcrédito hoje são as que mais crescem no Brasil. Então, na forma, antes de se tornar um banco e de associação para liberação de microcrédito, por exemplo, o Banco Palma ou a própria história do Yunus, eles se formam como uma cooperativa para que isso dê musculatura para servir. Então, eu vejo muito nesse nicho o crescimento das cooperativas de crédito. Muito setor financeiro, então, assim, né? Agrícola também. A parte de cooperativismo agrícola também cresce muito. A gente tem muitos exemplos de cooperativas agrícolas, né, que são, inclusive, hoje inseridas em cadeias de valor de grande empresa, como a Natura. A Natura tem um trabalho na Amazônia, por exemplo, em que ela usa algumas cooperativas para trabalhar a inserção de mulheres na produção dos cosméticos. Então, isso usa também o cooperativismo agrícola. Agora, também uma pergunta que foi levantada enquanto a gente estava produzindo o programa aqui é se essa questão da microempresa local, das próprias cooperativas, isso também não pode ser usado de alguma forma, vamos dizer, negativa, para mascarar o problema da falta do emprego formal aqui no Brasil, para terceirizar uma produção, a contratação, de forma que as empresas maiores não precisem se preocupar com pagamento de direitos, por exemplo, essas coisas para as empresas contratadas ali. Como é que vocês veem esse problema? Como é que o microempreendedor local, assim, ou a cooperativa de caráter social, como é que elas podem se garantir com isso, se proteger de alguma forma e evitar que isso influencie o negócio? Eu vejo que não há uma exclusão. A pessoa ter um emprego formal e ser um empreendedor são caminhos diferentes. Eu posso escolher ser um empreendedor ou eu posso escolher ser um empregado. Então, acho que isso convive muito bem. De certa forma, essa é uma preocupação pertinente, mas a gente não pode separar, tornar excludente, né? A pessoa é empreendedora porque ela quer mascarar a sua participação na empresa. Eu acho que são caminhos diferentes. Eu concordo. Opções diferentes. E tem um fato também, existem grandes necessidades de contratação de serviços em que muitas propostas elas são direcionadas, quando é aberta no mercado,
e cooperativas e associações podem se candidatar. Então, você pode perceber uma oportunidade aí, diante de algumas licitações, em que uma cooperativa pode participar, um pequeno negócio pode participar e terem condições de serem escolhidos de mesma forma, conduzindo critérios em que a condução do empregado, do empreendedor, ela possa ser também igualitária em relação à cooperativa. Então, assim, depende muito também da demanda do mercado. Eu concordo com o Gabriel que a gente não pode trabalhar essa questão de montar uma cooperativa ou uma associação ou ser um empreendedor apenas para deixar com que essas coisas possam estar sendo a forma mais fácil de se chegar a ganhar mercado. Eu acho que realmente tem que ter um propósito e são formas diferentes, né? Pela cooperativa, o cooperado paga menos, né? Porque a cooperativa ela faz o trabalho com o guarda-chuva como um todo, mas como empreendedor você tem muito mais liberdade e de agir e estar fechando contratos direto, porque você tem a relação direta com o consumidor final, ou com a grande empresa, ou com um fornecedor. É porque existem críticas em relação ao microempreendedorismo, de ele ser muitas vezes promovido havendo um interesse de fundo de precarização da relação trabalhista ou da contratação. Assim, existem mecanismos legais para impedir isso? Vocês enxergam que ou seriam necessários proibido. ou não, para proibido. começar, o mecanismo legal é esse, é proibido isso acontecer. proibido. Então, se isso ocorre, é algo legal. Não sei se a partir dessa reforma agora, que tipo de mudança vai haver nesse sentido. Eu acho que essa própria dinâmica ilegal deve mudar a partir dessa reforma, mas a gente tem que falar que o microempreendedor é quem mais emprega no Brasil. Exato. Então, até um pouco a gente falar que... Ele pode empregar sem ser explorado também. Isso, exatamente. Eu acho que essa que é a preocupação, principalmente de quem faz essa crítica, porque entra naquele problema da pejotização, né? Aquele fenômeno que não deveria existir. Que não deveria existir. Um empregador querer demitir o empregado para que ele se torne MEI, para que ele volte a prestar serviço. Desse sentido. Então, o MEI ele pode ter até um empregado e ele não deve aceitar esse tipo de condições por conta de que ele se torna empreendedor e ele tem que avaliar se aquele contexto agora onde ele vai estar inserido traz benefícios para ele em nível também de respeito de faturamento. Porque se há uma proposição, muita gente também fica no MEI para não passar para a microempresa, porque já está faturando mais do que 60 mil anos e não quer dar um salto qualitativo maior. Olha Tem só, essa questão inversa também. acabou de chegar para a gente uma pergunta sobre isso, Valéria, aqui do Hélio Rodrigues, de Campinas, São Paulo. Ele mandou, eu não sei, foi pelo WhatsApp, ele mandou uma questão assim: eu trabalho com prestação de serviços na área de comunicação visual. Isso é uma pequena gráfica, né, provavelmente. O MEI, microempreendedor individual, tem um teto muito baixo para o meu tipo de serviço. Eu realizo serviços com valores muito altos, com lucros líquidos muito baixos. Sendo assim, o MEI não se aplicaria para mim por conta do lucro bruto. O que poderia haver de alternativas para mim, já que com o lucro que eu tenho, eu pagaria para trabalhar? Pagaria impostos, né, no caso. Existe alguma alternativa? Ele teria que passar para o microempreendedor. Mas aí a gente volta àquela questão, essa é a reclamação maior. Os tributos... A microempresa. É muito difícil hoje, o ambiente para o empreendedor é muito difícil. Essa que a gente chama as dores e delícias de ser um empreendedor. Essas são as dores do empreendedor brasileiro. Ele acaba tendo a sua liberdade restrita pela excessiva regulação que há, tributação que há no trabalho. Exato. O Wellington da Costa Santos, de Teresina, Piauí, também perguntou aqui. Eu gostaria de saber por que as cargas tributárias são tão altas. Vocês têm alguma resposta? Eu queria saber também. Devolva a pergunta para ele. Foge um pouco do nosso raio de atuação, né? O Sebrae, inclusive, foi um dos responsáveis pela lei do microempreendedor individual junto ao Congresso. Mas, assim, com essa nova reforma trabalhista, tem alguns buracos negros aí que ainda estão sendo trabalhados ou revistos, e a gente tem que ver que essa carga tributária, um caminho é buscar fazer
um conjunto de adesão de unificação de impostos, né, como o caso do Simples, e buscar cada vez mais colocar várias atividades aí trabalhistas dentro desse ramo em que possamos unificar impostos. O Brasil, eu acho que quase mais de 34% é só de carga tributária. Então, nós somos, eu acho que, o segundo país onde temos a maior carga tributária no mundo. Então, isso realmente precisa ser melhorado. Ainda é um salto muito grande, muito brusco, você sair do microempreendedor individual para a microempresa, em termos de formalização, tributários? A maior dificuldade é da micro para a média, né? Até tem sido feito um trabalho muito grande, mas sempre é uma dificuldade muito grande, há sempre uma dificuldade muito grande nessas transições. O empreendedor ele tem que se adequar a novas exigências, normalmente maiores, e além das exigências próprias do negócio, ele tem as exigências da formalização também, que são muito difíceis, mas há. Passa a ser necessário um contador, não só apenas um livro de caixa, passa a ser necessário uma série de recolhimentos que ele, enquanto MEI, ele faz de acordo com a característica do trabalho dele, em torno de 57 a 60 reais por mês. Então, há uma estrada aí que tem que ser desafiada. Salto, né? Tem uma distância grande ali. Tem que ser discutida, Fabrício, isso. Acho que a gente está até no ambiente ideal. Acho que essas transições precisam ser mais discutidas porque fazem parte das dores do empreendedor brasileiro, né? Às vezes eu conheço empreendedores que falam isso, olha, eu não vou aumentar o meu negócio, eu tenho demanda, mas porque se eu aumentar, eu vou passar a ganhar menos. Então, prefiro atender essa quantidade de pessoas, porque se eu expandir o atendimento da prestação do meu serviço, eu vou ter um ganho menor. Isso, a gente vê muito isso, principalmente em empreendimentos familiares, né? Aquelas empresinhas de família, né? E eu imagino que também nas empresas que têm esse caráter mais de atendimento social, isso seja realidade, né? Olha só, a Marta Sueli, que está sempre com a gente aqui no Participação Popular, mandou uma mensagem para a gente, eu não sei por onde, né? Não sei se veio por WhatsApp, se foi por e-mail, enfim, em que ela traz uma questão importante. O aumento do empreendedorismo ajudará o pequeno comerciante a legalizar o seu negócio. Porém, para quem quer abrir um comércio, o que preocupa é onde se abrir esse negócio para não sair no prejuízo, não é verdade? Ou seja, é a velha questão do ponto. O quanto que isso pesa para quem busca uma atividade de empreendedorismo social? Então, por isso que lá, eu falei lá a questão do planejamento e ela parece que quer realmente fazer a coisa bem planejada. Então, é necessário, eu entendo, né, Gabriel, uma pesquisa de mercado, muitas vezes, boca a boca, é importante para ela testar aquilo que ela está olhando de nicho de oportunidade, perguntar ao vizinho, perguntar a alguém da escola, perguntar em um concorrente se acha aquele nicho que deve ser feito ou não. Então, assim, tem uma série de vizinhança que está na frente dela que precisa ser pesquisado. Ou mesmo saber uma coisa que é muito importante, até que raio ela quer atender. Porque muitas vezes o empreendedor quer colocar um micro negócio, mas ele não tem a dimensão até onde ele quer chegar. Aí começa, funciona e depois precisa ter alguém para fazer um delivery ou alguém que possa ter um comércio e que a vizinhança tenha fácil acesso, mas precisa realmente fazer essa pesquisa de mercado. Fabrício. É muito importante. Não é muito fácil, né? Eu tenho a informação da direção do programa que nós fechamos contato com a Vânia Alves, que está em Samambaia, no Distrito Federal. A gente estava com dificuldade de comunicação, parece que foi restabelecido. Vânia, bem-vinda à participação de hoje. Fabrício, eu estou na Casa Monstro, uma casa muito legal que tem um monte de ideias que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Por enquanto, a gente vai falar com Antônio de Paula, que é da Rede Urbana de Ações Socioambientais, que trabalha com a ideia... Voltou o problema no nosso link, né? A comunicação que a gente está tendo com Samambaia, aqui no Distrito Federal, uma das cidades satélites do Distrito Federal. Quero lembrar você que está acompanhando Participação Popular que você pode mandar a sua pergunta, seu comentário, sua opinião aqui para o nosso programa de hoje, que está discutindo o empreendedorismo social. Você pode ligar para 0800 619 619, ligação gratuita, de qualquer telefone fixo de todo o Brasil. Você pode mandar para a gente uma mensagem pelo
Twitter, se você usa o Twitter, o nosso nome de usuário no Twitter é @participaçãopop. Por e-mail você pode mandar a sua mensagem para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo WhatsApp você pode mandar uma mensagem para o nosso número DDD de Brasília 61 996202573, 61 996202573. E se você estiver acompanhando a gente no YouTube, é só você deixar seu comentário, sua pergunta ali no canal de bate-papo que tem no ladinho ali da tela do YouTube, e você, enfim, já vai estar falando diretamente com a gente vai receber a sua mensagem aqui e colocar em discussão com os nossos convidados. Gabriel, você estava querendo falar alguma coisa ainda sobre essa questão do ponto, né, que foi levantada pela Marta Sueli. Negócios, uma frase que eu repito muito, negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, a escolha do ponto passa, mais uma vez, pelo conhecimento das pessoas que você quer atender, as pessoas que têm um problema. É necessário que você busque, então, conhecê-las para saber qual é o hábito dessas pessoas de compra, o hábito que elas têm para adquirir determinado serviço, e aí a escolha do ponto vai ser uma consequência do hábito dessas pessoas que seriam os beneficiários do empreendimento social. Agora aí, essa questão de ponto ganhou uma dimensão diferente de coisa de 15 anos para cá por causa da internet também, né? É possível fazer empreendedorismo social via internet? Claro, com muito. certeza. Hoje a maioria de serviços, especialmente serviços, são de impacto social, são 100% aplicativos em que ele disponibiliza várias oportunidades de nós resolvermos os nossos problemas, especialmente no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito do saneamento. Cresce muito essa questão da disponibilização de serviços com menor preço para maior população e você chegar e ter esse acesso de uma forma rápida e de qualidade. Então, assim, eu percebo as questões aí relacionadas à internet abriram as portas do empreendedor social. Agora, ainda existe uma barreira de conhecimento aí, né, não, Gabriel? Você, dessa área de educação, você percebe isso, assim, às vezes é complicado criar uma página na internet, ter um site, um blog, alguma coisa assim, e nem tanto no caso de uma rede social, por exemplo, ter uma página no Facebook. Não, Fabrício, na verdade é porque a gente está trabalhando aqui no programa muito com o conceito do empreendedorismo inclusivo, que são pessoas da comunidade que criam negócio. Mas você, Fabrício, por exemplo, pode criar um negócio, não criar esse negócio que eu vou dar como exemplo, que já existe, mas um negócio que seja o Uber de Libras, né, que é o HandTalk, que é um negócio que ele faz a ligação de intérprete de Libras com pessoas que precisam desse intérprete. E você identificou esse problema social, você viabilizou esse negócio social e você está resolvendo o problema. Então, não necessariamente passa por essa questão de capacitação. Agora sim, se você está falando de do empreendedor que está dentro de uma comunidade e que, de uma certa forma, tem algumas limitações em termos de formação, sim, é necessário que haja também uma formação que a gente chama de um letramento digital. Uma formação digital para que ele possa criar um sistema, um aplicativo. Ou mesmo um e-commerce, né? Porque o se for e-commerce vender... Porque você pode ter o pessoal da sua comunidade ali trabalhando com você, mas vendendo para o resto do mundo, né? Exato. Hoje a gente tem muito o crescimento do e-commerce nas comunidades, né? Esse processo, como eu abro minha loja virtual então? Então esse processo é como se fosse uma loja tradicional. Você vai ter que se formalizar, fazer o processo de MEI, ou se for o seu faturamento ficar acima de 60 mil, passar para uma escala maior, mas esse processo, hoje, a gente denota que o crescimento do e-commerce nas comunidades tem crescido muito, especialmente no segmento do artesanato, no segmento das artes, né? No segmento da economia criativa como um todo, do audiovisual, da marmita, música, da pode marmita. desprezar. Exatamente. Quanto vendedor de marmita que atende pelo WhatsApp aí, né? Exatamente. Tem muita gente trabalhando nisso, né? Agora, uma outra questão que apareceu aqui, que foi mais filosófica, a gente estava pensando nisso aí, é o seguinte, lembrando lá atrás, na época da Revolução Industrial, o Marx, quando escreveu o Capital, ele falou do problema que havia na transição do trabalho artesanal, que era feito pelo indivíduo, muitas vezes em casa mesmo, ou com os filhos, ou com o pai, avô e tudo, porque ele detinha os meios de produção para a transição disso para o modelo industrial, em que esse indivíduo passou a trabalhar para alguém que tinha o meio de produção, o dono da fábrica, né, o dono do equipamento.
A gente está vivendo um processo reverso agora? Será que nesse momento do mundo as pessoas estão detendo os meios de produção ali, estão tomando de volta para si esse processo, assim como no caso desse microempreendedor? Perfeitamente. É o que a gente vê, que a tecnologia está fazendo isso. Hoje qualquer pessoa no mundo com acesso à internet e com um bom computador pode resolver um grande problema social. A gente tem percebido isso e até a gente brinca que se você quer ser empreendedor social, você está no melhor período histórico para isso. Há realmente uma redistribuição do poder, né? Até livros que falam sobre o fim do poder e você consegue descentralizar realmente a capacidade de impactar a realidade. Eu colocaria um tempero aí, né, dizendo que tem um diferencial que hoje os jovens e empreendedores estão buscando, que é a economia da experiência, é proporcionar um serviço ou produto e que a experiência dele seja diferenciada, mesmo com o uso da tecnologia. Então, essa questão, eu não estou mais comprando apenas um produto ou uma tecnologia. Você compra uma sensação muitas vezes. Exatamente. Eu estou comprando a sensação e o meu bem-estar. Muito mais do que o produto, eu estou comprando o bem-estar. A relação com a marca ou a relação com aquilo que vai ser fornecida está num limiar em que o quanto mais satisfeito eu ficar ou a comunidade ficar, mais eu vou ter um retorno qualitativo e financeiro daquele negócio. Então, existe também essa tendência de você fazer em escala, mas fazer com personalização. Entra muitas vezes a coisa da comodidade, inclusive, para o consumidor ali daquele produto, né? Assim. Sim. E aí estaria um nicho. Então, eu jogo uma outra pergunta, que eu acho que essa é meio essencial para todo mundo que está pensando em entrar. Pode até ter o conhecimento técnico de como gerenciar uma empresa, alguma coisa assim, mas falta aquele estalo. A ideia, a sacação, a chamada sacação. É preciso ser um gênio para ter essa sacação, para enxergar essa necessidade, onde que estaria um nicho ali, uma oportunidade de negócio? O que a pessoa pode fazer para ela buscar isso? Se a pessoa tem interesse, eu queria trabalhar nisso, mas eu não sei em quê, eu não consigo enxergar alguma coisa. O que vocês diriam para essas pessoas? Certo. Particularmente, eu vou falar o seguinte, eu sempre pergunto, onde você quer estar daqui a 5 anos? Quais são os grandes problemas que você vê hoje e que daqui a 5, 10 anos precisariam ser mais rapidamente resolvidos? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós somos, hoje, um país que está na transição de jovens para idosos. Então, a nossa geração daqui a 15 anos, nós teremos mais gente de 60 anos do que gente de 29 a 45 anos. Esse é um nicho. O nicho da terceira idade é um nicho em relação àquilo que estamos vivendo ao nosso redor. Olhamos e cada vez vemos isso. Então, eu sempre pergunto, o que você enxerga ao seu redor no empreendedorismo social e que te faz mal e que está te saculejando? E aí ele olha, vê uma sacada e diz, eu não vi ninguém trabalhando nisso. Quando diz que não viu ou viu alguém trabalhando, mas que não foi bem, é uma oportunidade. É um sinal, né? Antes de passar para o Gabriel, vamos de novo lá para Samambaia, Vânia Alves, vamos ver se agora a comunicação segura. Vânia, com você. Bom, a gente está falando aqui de empreendedorismo voltado para jovens. Eu queria perguntando para o Antônio, por que vocês escolheram cultura para trabalhar com jovem e é possível ser empreendedor em cultura, Antônio? Olá, boa tarde. É possível sim. Nós há 5 anos aproximadamente estamos trabalhando com produção de oficinas para o mercado da cultura. E a gente acredita que o mercado da cultura no Distrito Federal ele deve ser incentivado, não só no sentido de produção de eventos, mas para o mercado, né? A gente oferta oficinas de produção de eventos, audiovisual, fotografia, teatro, cenografia. Estamos agora com o Festival Elemento e Movimento, por exemplo, que está todo sendo montado por essa turma que nós produzimos ao longo desses 5 anos. E a gente acredita que é primeiro, um mercado que precisa ser incentivado e que é um mercado também que ele tem muita adesão do jovem, né? Então, vários jovens, por exemplo, gostariam de ser hold. Hold, por exemplo, é uma profissão legal, que o cara fica ali no backstage, tem contato com o artista. E aí a gente está trabalhando com essa questão aí há algum tempo, né? Temos aí um laboratório de empreendimentos criativos e lançamos um edital chamado Rede Coletiva de Expressão, que o pessoal vai falar aqui daqui a pouco. Bom, e a Alice Scartesini é do Instituto Caixa Seguradora. Alice, vocês escolheram patrocinar esse tipo de iniciativa por quê?
Porque a gente acredita que a juventude é capaz de mostrar qual é o caminho que a gente tem que seguir. Muitas vezes a gente tem coisas pré-estabelecidas, mas vai trabalhar com uma juventude mais de periferia ou mais alternativa, ou que tem mistura um pouco criatividade com empreendedorismo social, mistura com economia. Então a gente acredita que é desse grupo, desse segmento que vai nascer assim, muita alternativa positiva e muito negócios, ele de todas as formas também. E vocês começaram com iniciativas individuais e partiram para coletivas. Por quê? A gente começou incentivando negócio mesmo, negócio desde bijuteria, e a gente percebeu que o jovem não opera muito de forma individual, ele funciona mais de forma coletiva, porque eles são muito colaborativos. Então eu não consigo fazer uma feira se eu não tiver quem me ajude com a estrutura, quem vá comigo fazer. Então a gente percebeu que o jovem ele fala no coletivo. E quem começou a falar no coletivo é o Ian. Ian, vem cá, ele estava filmando a gente, mas ele que ajudou a preparar o edital para fazer esse. Como é que foi esse processo? O que foi importante no edital para vocês fazerem esse processo? A gente notou que os jovens que faziam as nossas oficinas, tanto de fotografia, de audiovisual, queriam se profissionalizar, ganhar dinheiro com aquilo que estava aprendendo. Então a gente montou o laboratório e criamos essas iniciativas para poder fomentar, porque o jovem queria tirar foto, mas o jovem não tinha a câmera. O jovem queria filmar, mas ele não tinha esse equipamento. Então a gente resolveu meio que incentivar, meio que tentar fortalecer mesmo. Tanto nas iniciativas burocráticas, que é a parte do MEI, que é essa parte mais complicada, até chegar ao edital. É muito difícil ensinar, porque a parte burocrática, como é que é? Porque é meio difícil, é uma parte estranha para o jovem, não é não? Tudo que, na hora de burocratizar, porque na hora da prática, os jovens já estavam fazendo, né? Mas na hora que a gente foi passar, a questão do MEI, a questão de como entrar no edital, como se inscrever, como escrever um projeto, como você chegar no fornecedor e pedir para pagar a prazo ou comprar por mês, era complicado passar essa parte, mas só que a gente estava tentando falar a língua. Por isso que acho que foi uma das escolhas que eu estava me formando em contabilidade e foi que meio que juntou assim, eu estava tentando fazer um projeto também e indo nesse mesmo rumo. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco para mostrar esse lugar que a gente está, a Casa Monstro, que é a iniciativa de duas meninas, que é um projeto muito legal que para interferir aqui na realidade de Samambaia. E eu queria falar uma coisa, o Ian foi aluno do professor Gabriel. Até com vocês aí no estúdio. Tá. Devolveu bem a bola, Vânia, já que o Gabriel tá vendo então o aluno dele aí, é ele que vai falar agora. O seu aluno teve uma sacação ali, né? Era o que a gente estava falando aqui antes. Ele percebeu uma dificuldade dos meninos ali da região, né? O Ian já é empreendedor muito antes de ter contato comigo. Ele, quando eu estava chegando na vida dele, ele já estava com uma bagagem histórica muito grande. Bom vê-lo aqui. Então. Bom, linkando com aquela pergunta que você fez, eu acho que é isso. Mais difícil do que ter ideia, Fabrício, é a capacidade de executar uma ideia. E isso eles mostram muito bem, que tem essa capacidade lá. Eu sugiro que o empreendedor que busque empreender socialmente, que ele primeiro busque dentro de si o que é aquilo que toca, né, o coração dele, que tipo de causa realmente mexe com ele. No meu caso muito específico, é a causa dos idosos e a dos animais. Então, se porventura eu largasse a docência e resolvesse empreender socialmente, muito provavelmente eu iria buscar ideias nessas duas áreas. Então, eu sugiro que eles busquem dentro de si as causas que mais o tocam. Pois é preciso ser um gênio para isso, para ter uma grande ideia, uma grande sacação ali. Não. Mais difícil do que ter uma boa ideia é a capacidade de executá-la. Isso aí Exatamente. é certeza. Esse processo aí de tirar a ideia do papel e praticá-la, né? Vendo todo o mercado e quem pode ser os seus parceiros. Na questão também da organização do negócio e como você vai funcionar para se monetizar. Essa capacidade de articulação é importante. É muito importante, especialmente no empreendedorismo social. Você vai precisar realmente testar aquele seu produto, seu serviço e dizer, olha, testei e mudei a vida de quem está passando por esse problema. Não só a vida dele num momento de negócio tradicional. Já é um desafio enorme saber reconhecer e juntar as habilidades diferentes ali da comunidade para resolver um determinado problema, né? Sim, claro, mas eles vivem muito na pele, a questão de saneamento, energia. Energia hoje é um nicho hoje que está se tornando uma grande necessidade para as comunidades. A energia solar
hoje precisa ser realidade nas comunidades. Então, assim, tem muita gente, eu tenho tido projetos no Rio de Janeiro relacionados muito a essa questão de energia para as comunidades. Do aproveitamento, né? Bom, vou olhar o reloginho ali, acho que dá tempo da gente chamar a Vânia ainda mais uma vez. Vânia, com você. A Casa Monstro é uma iniciativa da Gabi e da Lorena. O que é a Casa Monstro, Gabi? Casa Monstro é um espaço para interação e formação de jovens e microempreendedores, pequenos empreendedores. A ideia é, além de ter o espaço para reunir essa galera, ser um espaço de coworking, uma galeria, cozinha aberta, ter também uma rede de pessoas conectadas, que não depende só do espaço físico para acontecer essa rede de pessoas. A ideia é conectar as pessoas para transmitir informação e conhecimento. E tem uma ideia de sustentabilidade também. Se vocês olharem aqui, essa é a oficina da Casa Monstro, elas reciclam móveis, fazem coisas muito legais. O objetivo é chocar mesmo as pessoas com coisas que a gente encontrou no lixo, reciclou, reformou e compõe o cenário da casa. A casa toda, praticamente, quase tudo que tem aqui veio do lixo, resgatado dos lixões aqui ao redor da própria samambaia, desde pia, sofá, pallets. O objetivo é mostrar que é possível ser sustentável, com consciência, conforto e mesmo assim ser elegante. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Ô, Vânia, eu queria perguntar só para você, ou se for o caso, você estende a pergunta pro pessoal aí. Por que tem esse nome de Casa Monstro? Parece que não tem nada mal assombrado aí. Deixa eu ver, ela tá ouvindo? Não, acho que já perdeu a comunicação lá também, deve estar com dificuldade da comunicação. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, né, sobre o empreendedorismo social. A gente tem pouquíssimo tempo agora. Vou agradecer para os nossos convidados, Valéria Barros, do Sebrae, coordenadora nacional do macro segmento de negócios de impacto social e ambiental. Eu quase fico sem fôlego, Valéria. Valeu, obrigado por ter vindo. Valeu também, meu querido. Rapidinho, só para dizer que quem tiver interesse de se capacitar mais, nós vamos estar transmitindo um seminário virtual sobre negócios de impacto social no www.negóciosdeimpactosebrae.com.br/seminário. No dia 22 de agosto, vai ser presencialmente no Rio de Janeiro, mas vai ser para todo o Brasil e vai ter certificado, né, emitido pelo Sebrae, pela ONU, pelo PNUD, nesse tema de negócios inclusivos. Pode repetir o endereço? www.negóciosdeimpactosebrae.com.br/seminário. Vai estar lá a programação e tem um link que deve entrar na próxima semana para quem tiver interessado se inscrever e participar online para todo o Brasil. Esse seminário vai ser transmitido do Rio de Janeiro pela ONU, o Sebrae e o Sebrae Rio. Gabriel Cardoso, você que está aí. Olha, agradeço seu mestrado. Agradeço o convite. Para quem quiser começar a empreender, eu vou dar 2 dicas rápidas. Primeiro, lógico, o meu livro, eu escrevi em 2015 um livro chamado Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social, que ele visa o jovem. Então, são 10 passos para a pessoa que quer começar a empreender socialmente. mudevoceumundo.com.br e também as oficinas que nós fazemos lá no DF para a sociedade, para a comunidade. Inclusive, várias das oficinas são gratuitas justamente para empreendedores da comunidade que não têm condições de pagar um curso. Sempre tem uma possibilidade ali, então, de buscar capacitação por perto, né? Gabriel, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.